Permutou com a deputada Perpétua Almeida. Senhor presidente, colegas parlamentares, acho que todos nós aqui precisamos registrar como primeira palavra o agradecimento aos eleitores que nos mantêm dentro do Parlamento Brasileiro com a reeleição, e quero parabenizar não apenas a bancada do PCdoB, que foi uma bancada combativa, guerreira nessa campanha, e que faz com que voltem para cá parlamentares muito aguerridos e parlamentares novos de estados que aqui não tinham representação pela nossa legenda. E quero parabenizar também um conjunto de parlamentares que conquistaram, como nós, a reeleição, e fazer uma homenagem a todos os outros parlamentares que, apesar de muitos terem um excelente trabalho dentro do Parlamento Brasileiro, não conquistaram o retorno. Mas, nesse processo todo, há um registro importante, deputada Ananias, que nós precisamos fazer, que é a eleição do deputado Flávio Dino, governador do Maranhão. É o primeiro governador eleito pela legenda do Partido Comunista do Brasil, na nossa história, e isso nos enche de orgulho, nos enche de alegria e também de muita responsabilidade, porque nós enfrentamos ali uma campanha difícil, uma campanha anticomunista, uma campanha eivada de injúrias, uma campanha de muitos recursos, mas nem isso impediu o sentimento de mudança da população maranhense, que buscava de fato uma vida melhor, superação de desigualdade, superação do estado de insegurança e de orfandade política que lá existia naquele estado. Nós precisamos aqui, e em nome da liderança do PCdoB, parabenizar com força o ex-deputado Flávio Dino, que passou problemas pessoais terríveis e os superou, colocando na ordem do dia a sua contribuição coletiva à vida do povo brasileiro. Nossa bancada se regozija do resultado dos seus parlamentares, também se solidariza com todos que não voltaram, mas para os quais nós rendemos as nossas homenagens. Mas é bom aqui pontuar algumas questões que nos chamaram muito a atenção. Só um dado para ilustrar o que nós estamos dizendo aqui. No estado do Rio de Janeiro, 40% da população não votou para deputado. 45% não votou para senador. Isso é uma expressão de algo que nós aqui alertamos durante muito tempo no Congresso Nacional: a criminalização da política. Se por um lado junho foi um marco histórico nesse país, um marco de busca de mudanças, de grandes mobilizações sociais, pedindo mais Estado, pedindo mais saúde, pedindo mais direitos, mais educação e uma luta anticorrupção, ela foi aproveitada pela grande mídia brasileira para fazer uma grande propaganda antipolítica e anti-esquerda. Foi uma criminalização da política profunda, que fez com que muitos eleitores não conseguissem sequer prestar atenção no horário eleitoral gratuito, não quisessem receber e ler os materiais de prestação de contas, de qualificação do seu próprio voto, ou buscar o voto consciente num processo que define a vida do Brasil, que define a vida dos seus estados, que define os seus representantes parlamentares nos dois níveis e que garante a representação na Casa Federativa do Senado Federal. Essa criminalização é um pouco o discurso para o povo, diz assim, de povo, vocês não precisam votar, deixa com a gente. Vocês não precisam participar ou interferir, deixa que os nossos nós elegemos. E ao olhar o resultado das eleições do Parlamento Brasileiro, com todo respeito a todos que se elegeram, mas nós precisamos ter a franqueza de analisar que muitas polêmicas que a sociedade colocou na rua, muitas bandeiras e demandas colocadas na rua terão muito mais dificuldade de avançar pelo grau de conservadorismo do perfil da Câmara que vai a partir de 2015. Isso é preocupante para a sociedade brasileira, porque nós precisamos mais do que nunca apostar numa reforma política que tire do financiamento das campanhas o poder econômico. Vitória já dada no Supremo Tribunal Federal,
mas que o ministro Gilmar Mendes, infelizmente, retirou de pauta com seu pedido de vista, mas nós vamos precisar fazer com que esse voto vá à pauta e que a gente consiga concluir essa votação. Nós precisamos mais do que nunca encarar a pauta estruturante da democracia brasileira, que é a democratização da comunicação, sem o que não há pluralidade. Hoje os grandes meios de comunicação funcionam como um diário oficial, parcial de determinadas candidaturas da oposição contra o atual governo Dilma. E funcionam também sustentando posições conservadoras e reacionárias contra o avanço da política brasileira. Essa é uma questão estratégica da democracia e os parlamentares democratas, progressistas, de esquerda ou não, precisam assumir as duas bandeiras estruturantes desse país, que é a reforma política e a reforma dos meios de comunicação. Digo mais, este processo se deu com um resultado, na minha opinião, muito consciente da população brasileira. O presidente Dilma, apesar de ter, durante o dia inteiro e todos os dias, a crítica, a injúria, a difamação e a tentativa de desmoralização pelos grandes meios de comunicação, chegou em primeiro lugar no primeiro turno, numa eleição cruzada por tragédia da perda do nosso querido amigo Eduardo Campos, que fez uma ascensão meteórica da sua vice, Marina Silva, contra quem pessoalmente não tenho nada a dizer, mas que é preciso que a gente compreenda o papel que esta candidatura cumpriu no processo da eleição presidencial no Brasil. E com todas as suas contradições e saída da onda emocional que o Brasil viveu, ela própria se desconstruiu pelas contradições que expressou nas suas posições políticas fundamentais, não apenas no campo comportamental, mas no campo econômico e no campo social. E com isso, nós tivemos, também com grande reforço da mídia brasileira, a ida para o segundo turno de Aécio Neves. E esse embate agora será, de fato, um embate claro, cristalino e límpido, aberto entre aqueles que querem avançar por dentro de um projeto que melhorou o Brasil, e que melhorou o Brasil não apenas por políticas assistenciais. Esse discurso nós precisamos superar. Nós temos, sim, políticas assistenciais necessárias no Brasil, mas foi um país que avançou em muito mais coisas. Diante da crise internacional, nós nos seguramos, nós avançamos na ciência e na tecnologia, nós avançamos na educação brasileira, nós avançamos na infraestrutura, na logística, em políticas de gênero, em políticas para a juventude, e isto é inegável, numa visão da diversidade, da pluralidade brasileira, que não foi ofendida nem violada pelo governo da presidenta Dilma. E nesse momento o Brasil vai precisar escolher entre essa possibilidade real de manter um projeto que anda para frente, buscando avanços fundamentais que vão ser necessários no Brasil, e aquele projeto que já foi experimentado na política brasileira. Aquele projeto já foi experimentado e naquele momento nós tivemos profundos retrocessos no Brasil, no emprego, na economia, na dependência externa, na política internacional, na saúde, na educação, em todos os itens que nós quisermos olhar. O período do PSDB no governo foi um período de atraso do Brasil, de submissão às grandes potências internacionais. E aqui não vai um discurso panfletário, são dados reais e concretos. E nós não podemos permitir que esse retrocesso de novo se apodere do Brasil, fazendo com que a gente perca conquistas importantes e que a gente faça retroceda em todos os campos, e também no campo do desrespeito à diversidade e à pluralidade brasileira, que eu espero não se consolide dentro desse parlamento. Nós precisamos debater abertamente aquilo que sempre foi tabu, que sempre foi polêmico e que vitima as pessoas nas ruas. Nós precisamos avançar aqui numa discussão da diversidade religiosa. Nós precisamos avançar aqui na diversidade biológica da sociedade. Nós precisamos reconhecer que nós temos que enfrentar questões polêmicas. Nós vivemos no Rio de Janeiro a morte de 2 mulheres. Uma, inclusive, tem o meu nome, Jandira, e a outra, Elisângela, que em clínicas clandestinas de aborto e com falsos médicos perderam a sua vida. E esse debate deixou de ser feito porque a gente não consegue encarar a realidade
brasileira. E quero aqui ser solidária com a família dessas duas mulheres e dizer que encaramos essa questão como um problema de saúde pública, como um problema democrático de respeito à vida das mulheres e das suas famílias. Quero aqui deixar, deputado João Ananias, uma mensagem muito forte do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil. Nós não arredaremos o pé até o último dia de eleição para garantir as vitórias do povo brasileiro, que estão consolidadas, na nossa opinião, obviamente, no projeto que a gente vem sustentando e que começou com o presidente Lula. Presidente, inclusive, que teve o apoio do nosso partido coerentemente, desde 1989, nas eleições que ele ganhou e nas eleições que ele perdeu. E nesse momento faço um apelo ao Partido Socialista Brasileiro, faço apelo ao Partido PSOL, para que olhem para esse quadro e reconheçam, nesse momento, a necessidade de um posicionamento político claro a favor do Brasil. Não consigo imaginar que o PSB, que teve uma posição programática e que nós respeitamos no processo eleitoral, quando a polarização se dá entre Dilma com a frente de esquerda e que se dá com o PSDB, que o PSB, tradicional, histórico partido de esquerda, se posicione no campo conservador e do retrocesso do Brasil. Então, o apelo que nós fazemos para que nós juntemos força e consigamos contribuir para uma mudança profunda, mas a partir do que já conquistamos, e não zerar os nossos avanços para tentar reconstituir algo que tem Armínio Fraga como possível ministro da Fazenda, que nós sabemos bem as suas posições na economia e nas relações com o povo trabalhador. O Partido Comunista do Brasil tem claro que nós precisamos avançar mais. O Partido Comunista do Brasil tem claro que conquistamos já muito e precisamos conquistar mais. E nós rendemos as homenagens ao nosso partido, que com coerência absoluta e profunda foi para dentro das coligações pelo Brasil inteiro, sustentando de norte a sul a eleição de Dilma Rousseff sem dissidências. E trabalhamos para eleger os governadores com lealdade e trabalhamos para eleger as bancadas parlamentares no nosso campo, no campo das nossas coligações. Tenho muito sentimento pelas perdas que tivemos na bancada, que são parlamentares absolutamente respeitados em todo o Brasil, respeitados aqui dentro, que vão fazer muita falta ao nosso trabalho aqui dentro. Muita falta. Entre eles, o nosso senador Inácio Arruda, que como senador ocupou o espaço da campanha proporcional muito tarde e que não conseguiu reconstruir a sua campanha e perdeu o mandato. Que é um quadro político respeitável do nosso partido e que aqui não retornará em 2015, mas continuará dando a sua contribuição pelo seu Ceará, como é do deputado João Ananias, que não concorreu, deputado João Ananias, e como é para o Brasil, que sempre foi e continuará sendo um grande dirigente do Partido Comunista do Brasil. Como também a nossa companheira Perpétua Almeida, que concorrendo ao Senado, teve a sua candidatura literalmente atropelada pelo poder econômico por um grande esquema que se colocou dentro do estado do Acre. Mas quero aqui deixar meu carinho e solidariedade a Assis Melo, como também a Inácio Perpétua, como já disse, né, e deixar aqui o Osmar Júnior, grande parlamentar do Piauí, que sofreu as consequências da derrota da coligação, mas deixar aqui meu carinho e minha solidariedade a todos os parlamentares que saíram desse parlamento a partir de 2015 e render as minhas congratulações a todos que com muito esforço retornaram para cá para continuar dando a sua grande contribuição ao povo brasileiro. Deputada Benedita. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.